Se você ama a sua família e ama os seus amigos, não saia daí. Fique aí, porque você vai ficar sabendo sobre um dos piores produtos que existem na face da Terra e que acaba muito com a nossa saúde. Tenho certeza que você vai compartilhar com os amigos, com os familiares, com as pessoas que você ama e você vai tirar esse hábito da sua vida. Porque está no ar o nosso programa Você Sabia? A gente vai falar sobre o mal que o refrigerante faz à nossa saúde. Tenho certeza que vocês vão ficar de boca aberta quando souberem do mal que o refrigerante faz para nós. É comigo, Dr. Rogério Consommé, dessa nova coletânea dos nossos programas Você Sabia? E vai ter muita curiosidade aí sempre para você ficar sabendo. Eu vou estar sempre informando vocês sobre o mal que muitos dos produtos, ou às vezes até a indústria, provoca para nós através dos seus produtos. E a gente vai estar dando aí para vocês prestação de serviço. Antes de mais nada, se inscrevam, compartilhem, deem o seu like, deem o sininho para que vocês possam receber novas notificações aí sobre os nossos programas. E olha, gente, antes de mais nada, eu vou dar uma definição para vocês do que significa o refrigerante. O refrigerante nada mais é do que um líquido, tá certo? Que a indústria praticamente adiciona não só alguns sabores artificiais, alguns corantes artificiais, mas aromatizantes, certos tipos de corantes também que fazem muito mal à nossa saúde. E por que o refrigerante faz tanto mal à nossa saúde e que deve ser banido das nossas vidas? Eu praticamente estou desde 2017 sem consumo de refrigerantes, tá certo? São 6 anos praticamente e eu não me arrependo, porque na época eu tomava muito refrigerante. Aí eu fui estudar sobre esse assunto e depois que eu fiquei sabendo o que tem na composição do refrigerante, eu praticamente não quis mais saber. Por quê? Porque para cada copo de refrigerante que vocês ingerem aí durante uma refeição, às vezes até durante um fast food, vocês estão tendo que praticamente, para que o seu sangue não fique ácido, vocês tomem em seguida 37 copos de água. E ninguém consegue tomar em seguida 37 copos de água para deixar o seu sangue ácido. Opa, e aí, doutor Rogério, mas o que deixa o meu sangue ácido? Primeiro, o nosso pH, que é o equilíbrio do nosso organismo e do nosso sangue, ele tem que variar acima de 7. Ele tem que se tornar básico, tá certo? Entre 6,5 e 7,5 ele é neutro. E abaixo de 6 ele é ácido. E isso é um perigo. Por quê? Porque vírus, bactérias, fungos, eles mergulham e nadam no meio ácido. Então, quando a gente ingere um copo de refrigerante, a gente deixa o nosso sangue com pH em torno de 2,5. É hiper, super ácido. Nisso, todos aqueles vírus que às vezes estavam em contato com a gente, que não estavam conseguindo entrar dentro do organismo, porque a nossa barreira, os nossos glóbulos brancos, os nossos linfócitos, os nossos defensores, os nossos soldadinhos que protegem a nossa saúde dentro do nosso organismo, eles praticamente perdem toda a força e aí é onde o meio está ácido para que os vírus se planejem e comecem a proliferar por todo o nosso organismo, tá certo? E vírus no nosso organismo pode causar vários problemas, problemas respiratórios. Não é à toa que tanta gente ficou com Covid. Covid nada mais é do que um vírus, a gente sabe disso, tá certo? Mas por que ficou? Porque tinha um sangue ácido, porque consumia muita quantidade de refrigerante. E isso é péssimo para a nossa saúde, porque o refrigerante contém muitas gorduras, contém muito açúcar, tá certo? Contém alguns adoçantes também, e isso é muito perigoso para a saúde de todas as pessoas. Por quê? Porque o excesso de açúcar no sangue, ele pode ocasionar o diabetes. O sódio também está presente em grande quantidade, por isso que a gente tem uma grande concentração de pessoas que são hipertensas. É isso mesmo, você que é hipertenso muitas vezes acha que é porque o seu pai, o seu avô era hipertenso, mas não é. É porque você consumiu muita quantidade de refrigerante, o seu sódio foi lá para cima e aí você ficou hipertenso. Você que toma medicamento para hipertensão e que toma refrigerante em quantidades muito grandes e no dia a dia,
eu vou falar para você, a tendência a você ter um pico de hipertensão durante esse período em que você ingere esse tipo de produto é muito grande. E o risco de quem tem pressão alta é de aparecer um AVC, que é um acidente vascular cerebral, muitas vezes ter um infarto agudo do miocárdio, muitas vezes ter o diabetes também. Por quê? Porque a concentração de sódio e açúcares é muito alta. Então, não faça uso de refrigerante, tá certo? Porque quem ingere refrigerante em grandes quantidades tem grande propensão. Tem jovens hoje em dia, abaixo de 30 anos, que estão hipertensos, usando antihipertensivos. Mas por quê? Porque consomem muito fast food e consomem também uma grande quantidade de refrigerantes, tá certo? E o refrigerante aumenta muito a pressão. Claro, aí vai fazer um exercíciozinho daqui, porque o jovem é mais ativo, né? Mas não sabe que a partir dos seus 30 anos de idade, ele corre grande risco de entrar para o sedentarismo, porque o organismo já não é mais o mesmo, né? A gente tem as nossas deficiências, e aí o que acontece? Acaba contraindo a pressão alta, tá certo? Então, uma das principais consequências do uso inadequado de refrigerante é a hipertensão. A gente está tendo um índice altíssimo, praticamente 60% quase da população brasileira é hipertensa. E não só isso, o refrigerante, além do acúmulo de calorias que ele possui e o acúmulo de açúcares, ele pode causar também obesidade. A gente está com 70% da população brasileira, índice de estatística de 2020, obesa. Isso é perigosíssimo. Por quê? Porque pode causar vários tipos de doença, entre eles, novamente, diabetes, pressão alta, o infarto, tá certo? Além de quem consome muita quantidade de refrigerante, pode desenvolver gastrites. Por quê? Porque o estômago, para queimar todo aquele gás que entra em contato com ele, ele tem que secretar muito ácido clorídrico. E numa dessas, ele, além de queimar esse gás, ele queima a mucosa do estômago. Então tem muita gente que tem gastrite. Tem muita gente desenvolvendo câncer aí de pâncreas por causa disso, câncer de intestino, câncer de estômago. Olha só, hein, gente. Por quê? Por causa da diminuição do pH. O pH no sangue vai em torno de 2,5. Aí o que acontece? As células cancerígenas, nadando aí no sangue. E aí, os radicais livres, que são aquelas substâncias tóxicas que estão presentes no nosso organismo, não conseguem ser combatidas nem por alimentos saudáveis. E aí é onde a gente contrai esse tipo de doença. Pode ver que a gente está tendo uma incidência muito alta de câncer de intestino. E isso é muito cruel, muito perigoso. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso, tá certo? Por causa dos fast foods, por causa dos corantes, dos conservantes, dos embutidos, tá certo? E principalmente também por causa do refrigerante, tá? Então, o sangue, ele fica ácido, pH de 2,5 praticamente. O nosso sangue tem que estar acima de 7,5, 8, 9, 10, que é para ele se manter equilibrado e não contrair essas doenças. Então agora no inverno, tomem cuidado. Por quê? Porque vocês tomam refrigerante, ficam com sangue ácido, aí vem aquela mudança de temperatura, uma hora entra uma massa polar, outra hora, que o inverno vai ser rigoroso esse ano. Aí o que acontece? Vocês começam a diminuir o seu pH no sangue e contrair vários tipos de resfriados, de gripes. Não adianta ficar tomando vacina. Porque tomou vacina e tomou refrigerante é a mesma coisa que fazer com que o efeito da vacina não se faça. Porque aí não deixa com que o organismo produza as próprias defesas. Então, eu vou tomar vacina. Tá, vai tomar vacina contra tudo quanto é tipo de doença e tal. Recomendamos, claro que sim. Mas tomem cuidado. Por quê? Porque não adianta tomar vacina e fazer uso de refrigerantes diariamente. Grandes quantidades. Aí tem gente que toma 2, 3 litros de refrigerante por dia. Tá certo? E isso é um péssimo hábito. Então vocês precisam evitar tudo isso. Olha quantas consequências que a gente numerou aí. Mas antigamente, vocês podem ver uma coisa, eu vou falar uma coisa para vocês. Antigamente tinham pessoas de mais idade, que hoje em dia são os nossos jovens sêniors, as pessoas de idade, que consumiam refrigerante. Mas eu consumia diet. Vocês têm refrigerante diet hoje em dia? Não. Eu consumo zero. Pois é, não tem uma quantidade de açúcar no refrigerante zero, mas em compensação o sódio é lá em cima. Aí por isso que às vezes a pessoa toma Coca zero, né? O refrigerante zero praticamente, tá certo? E aí o que acontece? Praticamente ele toma o refrigerante zero, de qualquer marca,
e aí ele vai contrair uma pressão muito mais alta, porque a quantidade de sódio é altíssima e a quantidade de açúcar é nula. Só que nos refrigerantes diet, que não existem mais até, antigamente existia um adoçante perigosíssimo chamado aspartame. E hoje em dia a gente vê que todas as senhorinhas de idade, acima de 60, 70 anos de idade, pode ver nossas vovós, nossos pais, todo mundo, nossas mamães, andando assim, ó. Por quê? Porque tudo que guardou de proteínas, de substâncias, de vitaminas, de várias substâncias que são benéficas para o nosso organismo, como cálcio, tá certo? Magnésio, tudo isso aí, o que acontece? Quando o sangue fica ácido, a pessoa que tomava o refrigerante diet, que tinha aspartame, o aspartame causava uma doença chamada de síndrome metabólica. A síndrome metabólica é o seguinte, o organismo vai lá para poder retirar a acidez do sangue, que o pH ficou em torno de 2,5, ele vai e tira todos os cálcios, os magnésios dos ossos, tá certo? A vitamina D e lança tudo para o sangue para neutralizar e jogar esse pH lá para cima, tá certo? Porque ele não pode ficar ácido. Aí o que acontecia? As vovozinhas perderam o cálcio, perderam a vitamina D, ficaram com o osso muito fraco e hoje em dia tem vários problemas, não só no fêmur, como na tíbia, na fíbula, tá certo? Que são os ossos da perna, nos ossos dos pés. Tem osteoporose, até porque a mulher, quando entra na menopausa, perde muito cálcio. E tomando refrigerante piora ainda mais a sua saúde. Além disso, as mamães que estão ganhando seus bebês, que estão com seus bebês nascendo. Nasceu o bebê, está amamentando no peito, toma refrigerante, o bebê vai sofrer de cólica 4 meses pelo menos. Olha aí, mamãe, que amamenta. E outra situação, olha só. Quem pensa que fumar é pior do que tomar um refrigerante, pode esquecer. Cada vez que você toma um copo de refrigerante, é como se você estivesse fumando 3 cigarros juntos de uma vez, tá certo? Não em composição, porque a composição do cigarro é uma, e a composição do refrigerante é outra, mas em quantidade de malefícios que vai fazer para a sua saúde. Então, cuidado. E outra, hein? Mulheres que às vezes estão no ciclo menstrual, ingerem refrigerante, o período de cólicas é muito pior. Então, não faça uso do refrigerante. Dê um não para o refrigerante. Tome água. E outra coisa, hein? Pedra na vesícula, pedra nos rins, tudo isso também é consequência do refrigerante. Tá certo? Então, tomem muito cuidado com isso. Compartilhe esses vídeos, esse nosso programa novo aí, o Você Sabia, que vai trazer sempre alguma atualização para vocês ficarem super espertos. Comigo, Dr. Rogério Costa Almeida, é o Você Sabia? Aqui, agora. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus, coraçãozinhos para vocês. E hoje, exatamente 7 de junho de 2023, um bom feriado para todos de Corpus Christi. Vamos descansar as mentes e ter paz no nosso coração. Mas nada de refrigerante. Até o próximo vídeo, próximo programa.